Peço que abram vossas Bíblias no livro de Atos, no seu capítulo 9. É uma mensagem que o Espírito tem compartilhado comigo e eu gostaria muito de deixar neste altar esta madrugada. Capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 9, versículo por número 36. Grande é o nosso Deus. Quantos acharam, diga amém. Diz-nos o texto sagrado: ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras e muitas esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu. E tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas estavam em pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tocando-lhe, ou pedindo para que todas saíssem, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Fecha os teus olhos. Preparado está o nosso coração para ouvir mais uma vez uma porção da tua palavra. Fale conosco, Senhor, e toda a tua igreja glorificará o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Se assente, se acomode. Faz um fundo para mim. Olhe para cá. Queridos, eu quero ser muito objetiva, então eu peço toda a atenção de vocês neste exato momento. Toda a banda, faz esse fundo aí para mim, amém? O livro de Atos, queridos, é um livro que mostra-nos, ou é um livro que relata de forma muito extrema, muitos milagres que foram operados pelas mãos do nosso Senhor, o nosso Deus. Ele forma uma grande ponte entre os registros da vida de Jesus, seus ensinamentos através dos evangelhos, a vida e os escritos de seus apóstolos. Atos ilustra de maneira muito direta como Jesus continuou a guiar e a liderar a sua igreja por intermédio dos influxos do Espírito Santo, que era o responsável de transmitir as verdades da palavra sagrada aos discípulos para que estes guiassem e ensinassem a igreja do Senhor. O responsável de escrever este livro foi Lucas. Escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, digamos que como uma segunda parte da sua obra, já que a primeira ficou conhecida como o Evangelho segundo escreveu Lucas. Os acontecimentos narrados no livro de Atos têm como um dos focos principais falar ou destacar acerca do ministério do apóstolo Pedro, na primeira parte do livro, sendo do capítulo 1 ao capítulo de número 12, e o ministério de Paulo de maneira muito detalhada, dos capítulos 13 ao capítulo 28, ambos sendo usados sob a instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 1, vemos os primeiros indícios da liderança de Pedro sobre a igreja. Em Atos capítulo 2, após viverem a experiência do Pentecostes, ele pregou uma mensagem que teve como resultado 3.000 almas se rendendo a Jesus. Em Atos capítulo 3, ele levantou o paralítico da Porta Formosa, tendo como agente de cura o nome de Cristo. Olhe para nós, não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho, isto lhe dou. Levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. No capítulo 4, ele tornou a pregar mais uma vez e viu a igreja crescendo. No capítulo 5, ele desmentiu Ananias e Safira. No capítulo 9, versículo 32, ele curou novamente um homem por nome de Enéas. No capítulo 10, pregou, ganhou Cornélio à sua casa. No capítulo 12, ele foi solto milagrosamente pelo poder da oração da igreja. Mas dentre todos os acontecimentos citados agora neste altar, o marco está no capítulo 9,
no versículo 36. Atos 9:36 fala-nos sobre uma mulher que era amada por todos da sua comunidade. O nome desta era Tabita. Porém, tanto no aramaico, a tradução de Tabita, como Dorcas na tradução grega, significam gazela ou antílope. Fala-nos de um animal belo e cheio de graciosidade. Nos tempos antigos, era comum os pais colocarem nomes que expressassem a beleza de seus filhos. Nomes antigos tinham relação com a circunstância do nascimento, do local, ou até mesmo da aparência da criança. Às vezes o nome apontava para o futuro. Deste é o caso de muitos nomes proféticos que todos nós conhecemos, inseridos nas Sagradas Escrituras. Às vezes o nome representava a personalidade de um indivíduo, isto é, o próprio indivíduo em si. Moradora da cidade de Jope, atual Jaffa, na costa do Mediterrâneo, cidade portuária, aonde muitas embarcações chegavam e saíam, e muitos pais de família arriscavam as suas vidas em alto mar, a fim de trazer o sustento para os seus filhos, e na maioria das vezes não voltavam. O texto diz que ela estava cheia de boas obras e muitas esmolas que fazia. Percebemos? A primeira característica que o texto nos dá sobre Dorcas é que ela trazia em seu caráter a beleza que carregava em seu nome: graciosa. Entendendo o princípio de fé e obras à luz da Bíblia Sagrada, nós compreendemos, obviamente, o que Tiago escreveu na sua epístola, no capítulo 12, no versículo 14. Meus irmãos, que proveito vocês terão, se me disserem que têm a fé, mas não têm as obras? Porventura, esta semelhante fé poderá salvá-los? Se não prestarmos atenção, concluiríamos de maneira equivocada que Tiago contradiz os ensinos de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, dos versículos 8 e 9. Porque pela graça de Deus, vocês são salvos, mediante a fé que vem de Cristo. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que o homem não se glorie. A grande pergunta em questão é: existe, porventura, contradição nas Sagradas Escrituras? Paulo e Tiago batem cabeça, o que explica se a fé exclui as obras, ou as obras dispensam o uso da fé? De maneira nenhuma. Acontece que Paulo falava da fé vertical, e Tiago falava das obras horizontais, porque Deus quer a sua fé, mas os homens precisam ver as suas obras. Eles falam de uma mesma verdade sob perspectivas diferentes. Como? Paulo fala da causa da salvação e diz que somos salvos pela fé, independente das nossas obras. Tiago fala da consequência da salvação e faz jus ao seu ensino, como ele escreve no capítulo 2, no versículo de número 18. Mas alguém dirá: você tem fé, então eu tenho obras? Mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras, porque estas testificam de quem acreditamos. Sendo assim, Dorcas não fazia boas obras para ser salva, elas praticava porque já era salva. Guarda isso, por favor. Você não ora para ser salvo, ora porque já é salvo. Não investe tempo no reino para ser salvo, investe porque é salvo. Não oferta ou dizima para ser, você faz porque já é salvo. Guarda esta verdade: obras não produzem fé, mas a minha fé vai produzir as minhas obras. Prova para mim aonde está escrito. Livro do Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 14.
12, Noé ouviu o projeto de Deus, acreditou, fé, e construiu a arca, obras. Gênesis capítulo de número 12, Abraão ouviu o projeto de Deus, acreditou, fé, e saiu sem saber para onde ia, obras. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 10, Moisés ouviu o projeto de Deus no Monte Horebe, acreditou, fé, e libertou os filhos de Israel no Egito. Eu vou liberar de novo. Obras não produzem fé, mas fé produzem obras, porque ninguém investe naquilo que não acredita. Aleluias. Tem um varão de fogo aqui. Aleluia. Olhe para mim. Olhe para mim. Quem está comigo, diga amém. Diga glória enquanto eu bebo esta água. Se vocês olhem para o texto, percebem que Dorcas não era uma mulher particularmente interessante. Ela não pregava, não cantava, não regia o coral, mas a história diz que ela servia ao reino com uma agulha. O Espírito me lembra de uma cena em 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 e 39. Davi ouviu o gigante Golias e disse: Saul, eu descerei para lutar com ele. Coloca o capacete, coloca a espada, coloca a armadura. Ei, o menino tirou porque pesou, não sabia usar. Vai ele cheio de intrepidez e ousadia. Talvez a pergunta que ecoou no arraial foi: e aí, Davi, vai fazer o quê? O que tu sabe manusear? Eu penso, eu tenho alforge, eu tenho pedra, eu tenho funda e uma fé inabalável. Diante do Golias ele disse: tu vens a mim com lanças e escudos, porém eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos. Guarda esta palavra no teu coração. Pequenas ferramentas constrói grandes histórias. Aleluia. Pequenas ferramentas constrói grandes histórias. Alguém gritou: Sansão é só uma queixada, mas foi com ela que 1000 filisteus caíram. Alguém disse: Moisés é só um cajado, mas foi com ele que o mar foi aberto. Alguém disse: eita, Josué é só uma buzina, mas ao som dela a muralha caiu. A muralha caiu. Pega na mão desse crente aí, pelo amor de Deus. Pega na mão dele, porque ele está numa vigília de fogo. Sacode com vontade, pelo amor de Deus. Dá um gritão no ouvido dele e diga: a ferramenta pode até ser pequena, mas a história por trás dela vai revolucionar. Que ranchoria. A ferramenta, a história, a ferramenta, a história, a ferramenta, a história. Aí tem história, aí tem história, aí tem história. Aí de cá, soreia. Chominaragana la sorgia, rahana suriergia. Cananchopiquia sergia. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! A história continua. Versículo 37, quem está comigo, diga amém. Diz que ela adoeceu e morreu. Pensa comigo. Quando estamos bem, produzimos muito, sim ou não? Sim ou não? Quando adoecemos, caímos de produção, mas não deixamos de produzir. Só que pior do que adoecer e produzir pouco é morrer e não produzir mais. É morrer e não produzir mais. Adoeceu e não se recuperou.
certeza, tem muito crente, muitos cantam, mas não como Dorcas, pregam, mas não como Dorcas, lideram, mas não como Dorcas. Leva esta palavra para casa, por favor. Você pode não ser o único, mas com certeza é único. Amanda, eu não entendi. Você não é o único pelo simples fato de existir milhares de pessoas como existe você, mas é único porque os céus lhe confiaram qualidades inerentes que não confiou a mais ninguém. Aleluia, aleluia, aleluia. Morreu? Se você volta no versículo 32 do capítulo 9, você percebe que Enéas recebe uma cura enquanto nada foi. Dorcas adoeceu e morreu enquanto estava fã. Isso só confirma uma grande verdade da nossa realidade, porque a gente acha que só morre quem senta, cruza as pernas e não faz, quando na verdade morre muito mais quem está na linha de frente fazendo. Morreu. Só que, do contrário ao costume habitual na hora de enterrar, de sepultar um corpo, eles pegaram o corpo de Dorcas. Na cultura do Oriente Médio, queridos, se lava o corpo em respeito à história e ao legado do defunto. Lavaram o corpo e colocaram no andar de... Porque Dorcas úteis a gente não enterra, a gente ressuscita. O Espírito me lembra de outra cena inserida em Atos capítulo de número 5. A Bíblia diz que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, e por causa desta mentira morreu diante do altar. Versículo 7 diz que houve um intervalo de 3 horas. Safira se apresentou e Pedro perguntou: vocês venderam por tanto o valor da propriedade? Ela disse: vendemos. E por conta da mentira ela morreu. Existem várias similaridades entre Safira e Dorca. Quais? Ambas eram mulheres, ambas da igreja primitiva, ambas ouviram falar de Jesus, ambas estiveram no culto apostólico, mas apenas uma diferença. Qual é, Amanda? Uma foi sepultada, a outra lavada e preservada. Escute isso aqui: gente dissimulada no arraial que não está disposta a mudar, não faz falta, mas Dorcas sincera, verdadeira, pega o corpo, lava e guarda. Ai, alácia, quem não entende da vida dá um grito, hora de enterrar. Mas quem já viveu na plenitude da mesma interrompe. Não, hora de lavar e guardar no andar de cima. Aí eu pergunto: o que é isso? Só porque tropeçou não presta mais? Que isso? Só porque desistiu não presta mais? Que é isso? Só porque desanimou não presta mais? Aqui não, aqui é casa da misericórdia. Gente útil se cai, a gente não enterra, lava e guarda. Andar de cima. Mas desistiu, andar de cima. Parou, andar de cima. Andar de cima. Ela estava guardada. Não para por aí, porque é um alvoroço na casa, e eles pedem para chamar Pedro, onde ele está, na cidade vizinha, em Lida. Pedro recebe a notícia, olhe para mim, e vai correndo para Jope. Até então, se você parar para analisar o texto bíblico, vai perceber que no capítulo 3, no capítulo 5, versículo 15, no capítulo 9, versículo 32 do livro de Atos, o único marco da vida ministerial de Pedro era a cura. Ele nunca havia ressuscitado a ninguém. Quando chega no quarto superior, aonde o corpo da irmã Tabita estava,
ele deu uma ordem para que todas as viúvas saíssem do quarto. E fez jus ao ensinamento do mestre no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz: tu, pois, quando orares, entrarás no teu quarto, fecharás sobre ti a tua porta, e orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto, na minha Bíblia, versão King James fiel, em público, ele te recompensará. Todos se retiraram, é Pedro e o corpo e Pedro, é o problema e Pedro, é Pedro e o problema. Ele então repete a cena de Marcos capítulo 5, versículo 41. Amanda, qual é a cena? Jesus na casa de Jairo, quando tudo parecia perdido, pegou na mão de Talita Cumi e deu uma ordem: menina, a ti eu te digo, levanta. Spurgeon tem uma frase que vai dizer: o problema é entre a solução, a distância entre um problema e uma solução é a distância entre o teu joelho e o chão. Quando ele se levanta, se volta para o corpo de Tabita, frio, pálido, duro, ele dá uma ordem. Qual é a ordem? Tabita, levanta-te. Há um reboliço no mundo espiritual, porque a pele recobra a cor natural, os batimentos cardíacos voltam para o corpo. De repente ela pisca um olho, de repente ela mexe o dedinho do pé, de repente ela mexe a outra mão e vai levantando, 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 levantando. Ei, Deus não me chamou para dar notícia ruim, eu não sou propagadora de desgraça, eu vim para trazer boas novas, e a boa nova que o céu me manda entregar é: não vai ter funeral, não vai ter morte, vai ter ressurreição, vai ter culto em ação de graça, vai ter avivamento. Você pode pegar na mão do teu vizinho aí, você pode pegar na mão do teu vizinho, que eu vou liberar esta palavra. Pega na mão do teu vizinho e eu encerro aqui nesta noite. O inimigo da tua alma festejou o teu desânimo, a tua queda, e disse: a agulha caiu, vai voltar para o palheiro. Mas nessa noite a ordem do Nazareno é essa: não vai ficar assim, vai voltar para a tua mão. Levante a mão e pega, levante a mão e pega, levante a mão e pega. Deus te abençoe. Meu Deus, gente, deixa eu dar notícia.